Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. Então hoje eu vou abordar um tema específico que é a diferença entre o pensamento sistêmico e o pensamento cartesiano mecanicista. Você sabe o que significa, o que é o pensamento sistêmico? Bom, quando você olha para imagem, você começa a perceber algumas coisas, não é verdade? Porque quando olhamos para essa imagem, nós vemos aqui duas pessoas, ou seja, duas partes falando coisas diferentes, ou seja, apresentando uma realidade diferente, não é mesmo? E por que que isso acontece? Então vamos lá. Eu vou começar a falar algumas diferenças aqui, tá? E como você já me conhece aí de outros vídeos, eu vou soltando peças para que no final você as encaixe aí, faça e tire suas próprias conclusões, tá joia? Então, o que é o pensamento cartesiano mecanicista? É um pensamento simples, é um pensamento focado no indivíduo, é um pensamento mais ou menos que diz certo, errado, bom, ruim. É um pensamento onde a realidade é única e a realidade científica é a única verdade. Já o pensamento sistêmico é bem diferente. Ele é complexo, a realidade depende do observador, depende de um contexto, ok? Ele não é focado no indivíduo, ele foca em padrões de interações sociais, ele dá relevância ao contexto sistêmico e a realidade científica é uma verdade importante, porém não é a única verdade. Como você já me ouviu falar em outros vídeos dessa série, eu disse que nós, seres humanos, inconscientemente, ou seja, lá aqueles 95%, nós somos direcionados, nós somos guiados e movimentados por regras. Mas são regras muito diferentes dessas que você diz, eu não gosto de seguir essas regras, eu sou uma pessoa que não gosta de seguir regras, tá? Quando você diz isso, você está falando aqui em um nível superficial e consciente. Eu estou falando de regras invisíveis, de acordos invisíveis que nós seguimos inconscientemente. Fizeram uma pesquisa muito interessante. Isso comprova bastante como nós inconscientemente seguimos regras sem perceber. Então, a experiência consistia no seguinte: combinaram com um grupo de pessoas ali, era um lugar parecido com a espera de um consultório, e chegou uma pessoa. Essa pessoa se sentou e todos que estavam ali já sabiam desse experimento, menos essa pessoa nova que chegou, ok? Então, cada vez que tocava um bip, né, era um som que tocava lá, todo mundo se levantava. E é claro, essa pessoa nova que chegou observou aquele comportamento e ficou assim um pouco intrigada, talvez curiosa. Então, o bip tocou umas 3, 4 vezes e todo mundo se levantou. Na quarta, quinta vez, aquela pessoa nova, sem saber o porquê estava fazendo aquilo, mas porque os outros estavam fazendo, quando o bip tocava, ela se levantava também. Então tocaram mais algumas vezes e ela continuou se levantando perante ao grupo, sem nem mesmo perguntar o porquê ela estava fazendo isso. Então, no meio do experimento, eles começaram a tirar um por um dos antigos participantes para ver se ela continuava, certo? Tocaram o bip e ela continuou levantando lá, ela estava naquela cadeira sozinha, já não tinha mais ninguém ali naquela sala. Então foi chegando pessoas novas e na medida que tocava aquele bip, aquele som, ela se levantava. E uma pessoa nova chegou e perguntou para ela assim, mas o que você está fazendo? Ela falou, eu não sei, mas o pessoal estava fazendo isso e cada vez que toca o bip eu me levanto. E aí como continuou tocando o bip, esse rapaz também começou a se levantar junto com ela. Novas pessoas foram chegando e cada uma foi aderindo ao comportamento sem nem mesmo saber porque faziam aquilo, porque a maioria estava fazendo. E entre esses tantos tinha um lá meio teimoso, acho que lá dentro ele falava, mas que raios eles estão fazendo? Mas foi questão de tempo e ele começou a se levantar também conforme tocava o bip. Então, o que este experimento nos quis dizer, nos mostrou? Que nós inconscientemente seguimos o grupo sem nem mesmo saber o porquê fazemos isso.
Nós fazemos isso, por exemplo, ali nesse experimento, é um grupo de pessoas que nós nem conhecemos. Isso cabe um pouco no princípio do pertencimento, né? Que para pertencer a grupos sociais, nós fazemos coisas inconscientes aí sem saber. Então, é muito interessante observar esse experimento e ver o pessoal se levantando sem mesmo saber por que faziam isso e continuar fazendo, sendo que eles não tinham nenhum vínculo profundo com pessoas do grupo. Então, você já começa a imaginar com pessoas que você tem um vínculo profundo, que são pessoas que são do seu sistema familiar, ou seja, o vínculo que você tem com o seu sistema familiar, o seu sistema de origem, ok? Então, nós também seguimos regras de forma inconsciente. Uma vez que você se dá conta desses padrões, dessas regras que você está seguindo de forma inconsciente, fica muito mais fácil você sair do piloto automático e começar a fazer algo a respeito disso, tá? Nesse vídeo eu vou te trazer bastante exemplos para você começar a compreender a diferença do pensamento cartesiano e do pensamento sistêmico. Porque vamos falar sobre a realidade. O que é a realidade? Como nós vimos naquela figura inicial, a realidade ela depende do observador, ou seja, ela depende do ponto de vista. Certo? Errado é um pensamento focado no indivíduo e é um pensamento restrito que não observa um contexto. Porque algo que é certo em um ponto de vista, talvez dentro de um contexto tenha uma outra visão e vice-versa. Algo que é errado, considerado errado, de forma ali que você está vendo apenas o indivíduo, quando você observa um contexto, ele faz sentido dentro de um contexto. Então nós, seres humanos, somos movidos por regras, ok? Nós somos movidos por regras, quer queira ou não, inconscientemente nós somos movimentados por regras. Regras da sociedade, regras do nosso sistema familiar, regras da cultura do país onde vivemos, regra da política, são tantas regras que inconscientemente nos movimentam que nós não percebemos, tá joia? Então, nós iremos aqui observar um vídeo. Eu quero que você veja a primeira parte dele e tire as suas conclusões, ok? Vendo esse trecho desse vídeo, o que é que você pensa? O que é que você imagina que vai acontecer? Quais são as suas conclusões? Quais são os seus julgamentos? Tá? Então, você viu um trecho do vídeo e você tem uma percepção. Agora nós iremos ver uma outra parte desse vídeo. Então agora você tem aí um outro trecho do vídeo, ok? Você tem a primeira parte, a segunda parte. A sua impressão mudou desde o início ou ela continua a mesma? Algo modificou? O que você começou a pensar vendo o segundo trecho? E agora a gente vai ver a parte final desse vídeo. É bem interessante mesmo, porque agora você tem o quadro completo, você tem a cena toda. A sua impressão é a mesma de quando você viu a primeira parte? Ela continuou igual na segunda ou vendo o contexto completo, algo se modificou na sua percepção? Tá? Então eu vou continuar aqui jogando peças para que depois nós possamos juntar tudo isso. Vou te contar uma historinha aqui. Fui na casa lá da Maria no final do ano e eu percebi que a Maria estava assando um pernil, só que metade do forno estava com a porta aberta. Então é claro que eu e os meus amigos ali dissemos a Maria: "Ei Maria, mas por que você está assando com a porta aberta? Você está gastando energia assim, o calor vai se dissipar, não vai ficar bom, tá errado." E a Maria nos disse: "Minha avó assou pernil assim e fez pernil delicioso. Minha mãe assou assim e fazia pernil lá muito saboroso. E eu continuo fazendo pernil assim." Então, eu e aquelas pessoas que estavam ali, ficamos ali meio intrigados com aquilo. Falamos: tudo bem, a energia é dela, o gás é dela, a casa é dela, o pernil é dela. Tá tudo bem com isso, mas é claro
que não, aquilo não soou certo para mim. Tem muitas pessoas que viram aquilo. Poxa, como ela pode fazer isso e tá ali teimosa, tá restrita naquele pensamento? Aí um dia eu tô no mercado e encontro a avó da Maria. E a avó da Maria estava comprando um pernil lá. E aí eu começo a bater um papo com ela e sem querer eu descubro que a avó da Maria cozinhava, assava o pernil com a porta do forno aberta. Tinha um forno muito pequeno e o pernil não cabia todo lá dentro. E esqueceram de avisar a mãe da Maria e ela esqueceu de avisar a Maria, ok? Então por que eu estou falando isso? Porque a Maria está presa em uma realidade porque ela não está enxergando um contexto mais amplo, tá? Então, se a Maria soubesse que a avó assava o pernil com a porta entreaberta porque o pernil não cabia, que o forno era pequeno demais, a Maria talvez lá com aquele forno grande que ela tem, ela fechasse a porta e ela se conscientizasse o porquê que aquilo acontecia. Não era nenhuma fórmula mágica ou segredo de família ali para deixar o pernil saboroso, era simplesmente porque ele não cabia e ela não queria cortar o pernil no meio, tá? Então agora, se Maria sabe disso, Maria tem informações mais completas e aí ela pode fazer o que ela quiser ali, se ela quer continuar deixando a porta aberta ou se ela quer fechar a partir de informações mais completas que ela tem. O grande Milton Erickson, pai da hipnose moderna, da hipnose ericksoniana que reinventou a psicoterapia, ele tinha uma visão bem diferente da de Freud, por exemplo, a respeito do inconsciente. Enquanto que para Freud o inconsciente era um caldeirão de material reprimido que eventualmente mais cedo ou mais tarde ia destruir a sua vida e muitas coisas têm uma conotação sexual, para Erickson aí vieram outras teorias aí depois sobre o inconsciente e Erickson tinha a teoria dele, que o nosso inconsciente, ele é pré-programado para a autoevolução, ok? Contém todos os nossos recursos, armazena todas as nossas experiências de vida, porém, tem muitos aprendizados incompletos e incorretos. Então, Erickson se deu conta disso muito cedo na vida dele, e ele começou a desenvolver formas de falar com o inconsciente e completar aquelas informações incorretas ou incompletas. Então foi aí que ele redesenhou a hipnose, criando a hipnose no estilo dele, que é a hipnose ericksoniana. Então o que eu quero dizer com isso? O interessante é que a visão de Erickson, ela combina muito com a visão que a neurociência tem sobre o inconsciente hoje, tá? Um fato interessante é que próprio Freud disse, a ciência com o tempo vai comprovar se eu estou certo ou não e a neurociência está comprovando muita coisa que ele estava errado e outras que ele estava certo. Porém, aí essa teoria em relação ao inconsciente, se você pensar no inconsciente como um caldeirão de material reprimido aí que vai destruir você, não é um lugar muito bonito de se olhar, não é verdade? Então, tendo em conta isso, a ferramenta de constelação é uma excelente ferramenta, é uma excelente maneira de você ampliar a sua visão, ou seja, você olhar algo não através de uma percepção restrita, mas enxergar um contexto mais amplo para então poder agregar informações naquelas informações incorretas e incompletas que você tinha, então poder mudar a sua percepção. Por exemplo, no caso de Maria, vamos supor que ela faça uma constelação e ela descubra lá que a avó assava o pernil com a porta entreaberta. E aí, o porquê que acontecia isso? E ela entende, então a Maria agora tem a possibilidade de escolha. Ela não precisa mais seguir aquilo, ela não precisa mais seguir aquela regra, que ela fazia sem nem mesmo saber por que fazia. Lembra lá do experimento que nós seguimos regras e fazemos coisas aí inconscientes sem perceber, tá? Vou te contar uma outra história. Tinha um primo lá com 11 anos de idade e eu tinha um hobby, que era aquário. Eu tinha um aquário e eu criava uns peixinhos bem pequenininhos lá chamado lebiste. Esse peixinho,
ele tem um rabo assim bem colorido, né, o macho, e eles dão cria assim muito facilmente. Então tem todo um processo. Comprava-se a maternidade, colocava dentro do aquário. Dava para perceber quando a fêmea estava ovulando, aí tinha que colocar na maternidade para o macho não comer os ovos. E aí ela botava os ovos, os filhotinhos cresciam e quando eles estavam num tamanho razoável, nós tirávamos ele da maternidade e colocávamos no aquário e esse ciclo continuava. Em muito pouco tempo ali o aquário estava cheinho de lebiste. Um dia um primo meu, um ano mais novo, foi em casa e viu aquilo e eu comecei a explicar para ele e ele chegou na casa dele e ficou até doente porque ele queria um aquário. Então os pais dele, os meus tios me ligaram para o meu pai e falando se eu não podia ir junto com ele para comprar um aquário e ensinar ele como fazia. Então nós fomos, ele comprou um aquário e resulta que depois que ele montou o aquário, ele me liga 2 semanas depois. E ele fala que os peixinhos começaram a morrer. E eu falo assim, mas como assim começaram a morrer? Você checou a temperatura? Ele falou, sim, chequei, tá como você disse lá aquela temperatura. Eu falei, você se certificou que tem pedrinha no fundo do aquário e que a bombinha tá funcionando e oxigenando ali a água? Ele falou, sim, a bombinha tá funcionando. Eu falei assim, poxa, então eu não sei o que tá acontecendo, né? A água tá limpa? Ele falou, a água tá limpa. E aí, pedi que meu pai me levasse até a casa dele. Fui lá, junto com ele, lá com 11 anos, olhar o aquário. Então eu olhei, estava tudo correto, a temperatura, a bombinha, o ar, estava tudo correto. E eu olhei ao redor assim e parecia que algo estava estranho e eu perguntei para ele, você tem alimentado os peixes? Então parece engraçado, né? Mas ele não estava dando comida para os peixes. Claro que eles iam morrer. Então o que isso quer dizer? Agora ele tem informações mais completas. Ele sabe que ele tem que alimentar os peixes. E se você está dizendo, isso é óbvio para você. Lembra que a realidade depende do quê? Do ponto de vista, depende do observador, depende do contexto, tá? Então, nós, seres humanos, somos formados a partir do nosso contexto no qual nós crescemos, tá? Se você observar essas imagens, você pode começar a tirar suas conclusões. Quem cresce nesse contexto, como vai ser? E quem cresce nesse contexto, como vai ser? Que tipo de pessoa vai ser? Então, o nosso contexto define como a gente vai reagir, como nós seremos na vida, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando você fala assim, o que aquele fulano fez está errado, o meu pai era um alcoólatra e eu não aceito ele, aquele comportamento é inadmissível. Quando alguém nos magoa e nós olhamos para aquela pessoa e fica com muita raiva dela, certo? Nós estamos olhando para situações de forma individual. Sempre que você diz que algo é certo ou errado, é bonito ou é feio, é ruim, é bom, é um pensamento cartesiano mecanicista. Você está se focando no indivíduo e está perdendo um contexto. Vou te dar um exemplo, tá? Você teria coragem de sair pelado na rua gritando? Bom, a maioria das pessoas diria que não. Se você visse alguém pelado na rua gritando com as mãos para cima e berrando, o que você concluiria? Eu vou dizer o que a maioria das pessoas me dizem nos meus workshops. A pergunta, é um louco correndo. Aí eu falo assim, ok. E se lá na frente você ouvisse essa pessoa que acabou de correr pelada, ela se vestindo e você ouvisse ela conversando com uma outra pessoa? Ei, me dá o meu R$1 milhão aqui que eu fiz o que você pediu. Eu saí correndo pelado, gritando com um pouco. Agora eu quero meu R$1 milhão. Você sairia pelado, gritando? Então, se muitos de vocês começam a dizer sim, e mesmo aqueles que digam não, eu posso começar a mudar esse contexto, tá? Então, quando nós dizemos assim, isso eu não faço, quem gosta de mentira? Você gosta de mentira? Eu não gosto de mentira. Mas você já mentiu? Eu já menti. Então, o que é isso? Depende do contexto, tá? Porque o contexto daquela pessoa que saiu pelada gritando e quando ela recebe R$1 milhão, dentro do contexto aquilo é aceitável, encaixa mais, tá? Mas esse contexto eu poderia mudar de várias e várias formas, tá? Então eu poderia dar vários exemplos onde mudando um contexto o comportamento é aceitável.
Então por que eu estou dizendo isso? Porque de repente você tem aquele atrito com o seu parceiro, você está preso naquela situação interna, você tem aquela depressão, você tem aquele sintoma, você tem aquela situação de não conseguir prosperar, você tem aquele mecanismo de autossabotagem e está te prendendo e você não sabe o porquê. Porque falta informações aí no inconsciente, ele está rodando num ciclo, num programa e fechado, numa percepção restrita, estão enxergando um contexto, tá? Então, quando nós abrimos uma constelação e começamos a enxergar um contexto mais amplo, as coisas começam a fazer sentido. E aí você tem informações mais completas de onde aquilo vem, por que aquilo está acontecendo. Então você começa a ter a possibilidade de organizar mudanças na sua vida e sair daquela situação. Você começa a adicionar informações. É claro que a Maria, quando ela souber das informações mais completas e por que a avó não fechava o forno, ela aquelas informações, ela vai fazer o que ela quer. Agora ela tem opções. Então as pessoas, quando fazem constelações, elas ampliam as opções e as possibilidades. Porque tudo depende de nós, certo? Depende da nossa forma de agir. A partir disso que você vai enxergar. Você vai começar a entender uma situação de forma diferente, você vai começar a olhar para pessoas de uma forma diferente, né, pessoas envolvidas naquele contexto, e o que você vai fazer com isso diz respeito ao seu livre-arbítrio e como você vai usar aquelas peças, no seu tempo, do seu jeito, do seu modo, porque pessoas são diferentes. Tá? Você pode visitar o nosso site www.ntsinapse.com.br. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook, Núcleo Terapêutico Sinapse. Lá você vai encontrar sempre datas, novas postagens, workshops, cursos, fotos, artigos. Eu sempre posto novidades lá. Na medida que você curte, você recebe isso aí na sua timeline, tá? Eu espero que você tenha gostado. Fica aqui o meu convite para você. Lembre-se de deixar um comentário abaixo desse vídeo. Com muito prazer, eu vou responder na medida do possível e do meu tempo aí as perguntas que chegarem, tá bom? E como eu costumo dizer, eu não quero converter ninguém, mas se algo de tudo isso que eu venho falando te tocou, nós iremos nos encontrar algum dia, ou em um outro vídeo, ou em uma sessão, ou em uma dinâmica, ou em uma vivência, ou em qualquer outro lugar. Tá joia? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo.